Beleza, galera, estamos juntos aqui. Agora a gente vai falar sobre um problema polêmico de probabilidade, tudo bem? É o chamado problema de Monty Hall, também conhecido como o problema dos bodes. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu já, assim, tem 10 pessoas me assistindo agora, você que está aí ao vivo também, você que está aqui, meu assinante querido, você também está me escutando. E você vai ficar assim, caraca, não concordo, mas concordo. Seu cérebro vai dar uma pane, tá bom? Vai acontecer, eu já tô prevendo isso com você, porque eu falo desse problema há um bom tempo e sempre traz polêmica, sempre. Porque ele é simples de entender, mas difícil demais de se aceitar, tá? Eu vou mostrar o problema para vocês, tá? É o problema de Monty Hall. Desce aqui na tela comigo. Então, o problema de Monty Hall é o seguinte. Deixa eu falar com vocês antes. O problema de Monty Hall foi um problema que ficou famoso após, nos anos 80, quase final da década, né? Um programa chamado Programa Monty Hall, é o programa Monty Hall, não lembro se era o apresentador, se era o nome do programa, enfim. Mas tinha um quadro de auditório em que o apresentador chamava, se eu não me engano, se chamava Porta Premiada ou Porta da... alguma coisa assim. Era um programa americano, não era daqui do Brasil, não. E nesse programa, o apresentador chamava uma pessoa da plateia para vir, ou era um convidado, não me lembro. Mas aí o que acontece? Essa pessoa vinha, né? Então o apresentador, vem cá! E aí o cara chegava, olha lá, vamos lá, olha só. Vou te explicar, esse é o apresentador. Eu vou te explicar o que vai acontecer. E aí, aquela tensão, né? Caraca, o que vai acontecer? Você tem aqui 3 portas. E aí o apresentador mostrava 3 portas para o convidado escolher. Sim? Tipo Porta da Esperança, Porta dos Desesperados, aquelas coisas que não tem mais hoje em dia, só a gente antiga conhece, ou quem assiste muito YouTube. Tá? Mas então, e aí o apresentador falava, você vai ter direito a ganhar um carro, você vai ter a chance de ganhar um carro. Mas apenas uma porta tem um carro. Atrás das outras 2 tem um bode atrás de cada uma. Isso era verdade, tinha um bode mesmo. Se você ganhasse o bode, você ia para casa com o bode na mão. Você carregava o bode para casa, né? Na questão da F1, não teve bode, né? A porta era vazia só, mas tinha o bode. E aí é o seguinte, não é o programa do Silvio Santos, não. O Silvio Santos copiou o modelo, né? Mas enfim, aí o apresentador... Aí não, tinha uma coisa complexa aí, tá? Então é o seguinte. O apresentador falava, escolha então uma porta. E o cara vai lá, escolhe uma porta. E aí que vem talvez a parte complicada, que é assim. O apresentador, para causar clima, para causar tensão, falava assim, não. Espera, vamos fazer uma coisa. Vou abrir uma porta primeiro e vou revelar um bode para você. E aí ele abriu uma das portas. O apresentador sabe onde estão os bodes. Tem sempre 2, então pelo menos um ainda não está disponível, né? Aí ele abria a porta, mostrava o bode e falava, você tem o direito, se você quiser, de trocar de porta. Se você quiser. Mas se você quiser manter a porta, você pode manter. Tá? E aí vem a pergunta. O que o convidado deve fazer? E aí eu vou ler a questão com vocês. Desce aqui na tela comigo. Questão 5. Um programa de auditório tem um jogo chamado Porta Premiada, que funciona da seguinte maneira. Primeiro, há 3 portas. Uma tem prêmios e as outras estão vazias. No caso, vazia seriam os bodes, né? O apresentador pede ao convidado que escolha uma das portas. Após a escolha, o apresentador abre uma das 2 portas, é o que eu falei, né? Ele abre e aí ele pede que o convidado
troque ou não de porta. E, finalmente, ele vai abrir a porta do convidado, né? Caso ele tenha trocado é a outra, caso ele tenha mantido, para verificar se ele ganhou ou perdeu. Analisando o jogo de forma puramente probabilística, verifique quais das estratégias abaixo, tem a maior probabilidade de vencer o jogo. E vamos lá. 1. Após escolher a porta, não trocar. 2. Todas as probabilidades são iguais. Não há estratégia melhor que a outra. Tanto faz trocar ou não de porta. 3. A melhor estratégia é sempre trocar de porta. Tá, sobe aqui. Primeira coisa que eu vou dizer, assim, que eu vejo acontecendo rapidamente em sala de aula. Tem 3 grupos. O primeiro que é super sincero e fala, professor, tanto faz. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo é o grupo das pessoas que conhecem já a questão e querem bancar de espertas. E aí fala assim, eu sei que tem que fazer isso, isso e aquilo. Sempre tem esse grupo. E a terceira pessoa é a pessoa que quer zoar, né? Que quer brincar, que blá. Então tem sempre esses 3 grupos. Esse terceiro, a gente só mata, enforca e joga no rio. Os 2 primeiros ainda dá para lidar, mas é fato que 90% das pessoas que entenderam a questão e observem a experiência vão achar que trocar de porta ou não trocar não faz a menor diferença, né? Vou manter a porta, aí você vai ter menos chance. Vou trocar a porta, aí você vai ter mais chance. Isso é meio, né, esquisito. Mas é exatamente isso. Se ele trocar de porta, ele tem mais chance. E isso é muito louco. Então aqui você tem as 3 portas, tudo bem? A primeira, a segunda e a terceira. Sim? E aí ele fala, pick one of 3 doors. Então você vai escolher uma das 3 portas, tá bom? Eu vou escolher uma delas. Quando eu clicar aqui em cima, eu vou escolher a do meio, tá? Quando eu clicar aqui em cima, o que vai acontecer é que o apresentador vai abrir uma das outras. Uma dessas outras 2. Vamos ver? Então ele abre uma das 2 portas, revelando um bode para mim. E eu vou trocar de porta, tá bom? Você vai manter? Do you want to keep your choice or change it? Você quer trocar a sua escolha ou manter? Eu vou trocar. Troquei e perdi. Tudo bem? Sobe aqui comigo. Todo mundo entendeu como é que funciona o jogo? Então, eu vou lá, escolho uma porta. Aí ele vai abrir uma outra. Você vai trocar ou você vai manter? Eu vou manter. Aí você abre aquela. Vou trocar. Aí você troca, tá bom? Vamos jogar isso aqui umas 7 vezes, tá? Eu vou trocar sempre, tá? O bom é que ele faz uma contagem aqui embaixo, você viu? Vamos trocar sempre, tá? Desce aqui então. Então vamos lá. Mais uma. Como é que faz para jogar de novo? É só clicar em cima. Tá, vou escolher essa aqui agora. E vou trocar de porta. Ganhei o carro. Beleza? Vamos outra. Vou escolher essa aqui e vou trocar de porta. Ganhei o carro. Mais uma. Vou escolher a do meio. Vou trocar de porta. Perdi. Vamos outra. Vou clicar aqui, trocar de porta. Ganhei o carro. Então, sobe aqui comigo. É lógico. Alguém vai falar assim, tá vendo? Só perdeu. Lógico, porque a probabilidade que uma coisa aconteça mais não quer dizer que a que aconteça menos não vá acontecer. Probabilidade é probabilidade. Se eu te disser que tem 99% de uma coisa acontecer e não acontecer, tá dentro do esperado, 1% de chance de não acontecer. Agora, esse site, ele tem uma coisa muito legal, que ele te mostra o que acontece se você jogar 1000 vezes seguidas. Deixa eu te mostrar aqui o que acontece. Você percebeu que eu ganhei mais do que perdi? É porque eu troquei mais vezes do que mantive. Olha aqui o que vai acontecer. Desce aqui comigo. Run Simulation. Eu vou colocar essa simulação para acontecer 1000 vezes e eu vou manter a porta. Tá? Vamos ver quantas vezes eu vou ganhar o carro e quantas vezes eu vou ganhar um bode. Tá bom? Vamos simular? Vamos lá. Você está vendo o que está acontecendo? Já são mais de 67% de vezes, 65%, 66% de vezes que eu estou ganhando só bode. Olha a quantidade de carros que eu estou ganhando. Cada uma dessas vezes que vai subindo o número, né, o que está acontecendo é que um jogo está acontecendo. E até agora, se eu tivesse jogado isso tudo que eu joguei,
eu teria ganho uns 200 e poucos carros e eu já teria ganho uns 400 e poucos bodes porque eu tô trocando de porta. Aliás, porque eu tô mantendo a porta. Aqui eu estou keeping the choice. Keep choice significa manter. Sim, manter a escolha. Então eu estou mantendo a escolha, deve estar acabando agora. Quase lá. Tá aí. Então, 644 bodes, 357 carros. Agora, o que aconteceria se eu trocasse a escolha? Vamos ver o que ia acontecer? Vamos lá. Pá. Vamos ver. Agora eu estou ganhando muito mais carros. Sim. Então, agora eu ganho mais carros do que bodes, porque eu estou trocando de porta, tá? Professor, o senhor vai explicar por que isso acontece, né? Claro que eu vou. Sim, é claro que eu vou. Não vou ficar esperando bater 1000 aqui, mas você já está vendo que o percentual de carros está maior do que o percentual de bodes, tá? Então, sobe aqui comigo. Tudo bem, gente? Isso aqui é só um exemplo prático, tá? Isso aqui não prova nada. A demonstração vai acontecer daqui a pouquinho, tá? Deixa só eu colocar já no slide correto aqui para a gente poder aprender, tá? Show de bola. Então, sobe aqui comigo. Aliás, desce aqui comigo. Subir, você já tá em cima, né? Então, nós temos aqui, gente, o problema de Monty Hall. Portas e bodes. Parte 1. Como eu te expliquei, tem 3 portas. Atrás de 2 delas tem um bode. E atrás de uma delas tem um carro. Vamos dar uma olhada. Quantos slides eu dediquei aqui? Tá. Então, quais são as possibilidades? Vou desenhar aqui as 3 portas. Agora, meu objetivo é explicar isso matematicamente para vocês. Tá bom? Explicar o problema de Monty Hall detalhadamente. Esse é o objetivo. Tá legal? Bom, então vamos lá. Nós temos 3 portas. Porta 1, porta 2 e a porta 3. Parece uma cartola, bro. Isso. Então, nós temos aí as 3 portas. Inicialmente, eu vou escrever isso, porque é importante que a gente possa ler aqui, porque daqui a pouco o seu cérebro vai dar uma pane, tá bom? Inicialmente, há 2 possibilidades. O instrumento de probabilidade que mata essa questão é um instrumento que a gente chama de árvore de possibilidades, tá? Inicialmente, há 2 possibilidades. É possível que eu escolha um bode, ou uma porta vazia, no caso da questão da SpaceX, da iPhone. Então, ou eu escolho um bode, ou pode ser que inicialmente eu escolha um carro. Eu nunca vou saber porque eu não abro a porta. Mas essas são as possibilidades. Não existe outra. A probabilidade de eu escolher um bode inicialmente é de 2/3. Vocês concordam com isso? Porque são 2 bodes dentre 3 portas favoráveis sobre total. E a probabilidade de eu escolher um carro inicialmente é 1/3. Tá legal? Show de bola. Galera, eu preciso saber se até aqui, se vocês concordam comigo, que existem 2/3 de chance de eu escolher um bode e 1/3 de chance de eu escolher um carro. Foca na matemática. Foca na matemática, tá? Bom, depois que eu escolho o bode, também tem 2 possibilidades. Tem 2, professor? Tem. Trocar de porta ou manter a porta. Certo? Ele me dá uma escolha. Se eu tiver escolhido um carro, não muda. Ele também, o apresentador, ele também vai me dar a chance de trocar de porta ou manter. Leve sempre em consideração que eu não sei para qual desses casos aconteceu. É um experimento aleatório. Sim? Beleza, professor. Pronto. E daí? E daí que agora você já é capaz de entender o porquê que trocar de porta ajuda. Vamos ver o que acontece se eu trocar de porta aqui em cima. Tá bom? Analisa comigo.
Imagina que eu tenha tido a sorte de vir para cá. E quando eu falo sorte, não quer dizer que eu fui bem. Só a possibilidade de ter vindo para cá. Se tiver acontecido isso, ou seja, se eu inicialmente tiver pego um bode, vamos supor, por exemplo, que o bode esteja aqui, o outro bode esteja aqui e o carro esteja aqui. Se eu tiver escolhido essa porta primeiro, qual é a porta que o apresentador vai abrir? A 1 ou a 3? O apresentador vai abrir a 1, é isso aí. Ele não vai abrir a 3, pô. A 3 tem o carro, pô. Não faz sentido. Ele vai abrir a 1, certo? Então, como é que estaria a situação? Eu escolhi a 2, ele vai abrir a porta 1, e a única porta que ainda está aberta, que ainda está fechada, é a 3. Se eu manter, eu ganho? Se eu mantiver a porta, eu não ganho, porque eu vou ganhar um bode. Se eu trocar, eu ganho o carro, certo? Então, nessa circunstância aqui, trocar significa carro. Tudo bem? Porque, sobe aqui comigo. Se eu começo com um bode, o apresentador abre a porta que tem outro bode. Trocar é o carro. Só tem essas duas possibilidades, ok? Se acontecer de eu, sem querer, escolher uma das portas que tem um bode inicial, e eu já estou com um bode, o apresentador vai abrir a outra porta que tem outro bode. Então, tem bode em mim, tem bode no apresentador. Qual é a porta que sobra? A do carro. Então, trocar significa ganhar. Se eu tiver tido a possibilidade de ter escolhido um bode inicial, tá? E se eu mantiver a porta? Se eu mantiver, eu perco. Porque nessa possibilidade de 2/3 acima, né, eu tô com um bode inicial, sem querer escolher uma porta que tinha um bode. Eu não sei disso, mas tem um bode atrás. E se eu mantiver aquela porta, ganhei o bode. Desce aqui então comigo para você entender. Então, olha só. Bode. Ok? Então, se eu trocar aqui em cima, tá? Nessa probabilidade aqui. Se eu trocar, eu ganho. Se eu mantiver, eu perco, tá? Fazer esse experimento aqui de novo, tá? Vamos trocar as coisas de lugar. Vamos supor que o carro esteja aqui, o bode esteja aqui, outro bode esteja aqui. Eu quero saber o que acontece aqui em cima, né? Então, deixa eu escolher um bode primeiro. Opa, escolhi. Foi sem querer, escolhi. O apresentador vai abrir essa. Se eu mantiver a porta, eu ganho o bode. Se eu trocar pela porta que sobrou, eu ganho o carro. Ok? Todo mundo entendeu, gente? Show? Agora vamos para a situação de baixo, né? Porque pode ser que eu não escolha o bode, pode ser que eu escolha o carro, né? O que acontece se eu escolher o carro inicialmente? Bom, se eu escolher o carro e eu trocar de porta, eu ganho ou perco? Eu perco, porque eu já estou com o carro. As outras duas portas são bodes. Então, trocar de porta significa bode. Porém, manter significa carro. Galera, todo mundo entendeu até aqui? Vou mostrar um exemplo dessa segunda situação acontecendo, tá? Olha só. Escolhi o carro. Beleza. O apresentador vai abrir uma delas. Suponha que ele abriu essa. Se eu mantiver, eu ganho carro. Se eu trocar, eu perco bode. Beleza? Sobe aqui comigo. Até aqui, tudo bem? Agora vem a parte que talvez cause o pânico na sua cabeça. Porque já está tudo aqui. Está tudo aqui. Quer ver? Desce aqui para você ver. Quais são as situações em que você ganhou o carro? Professor, só dá para ganhar o carro nessa situação e nessa. Em qualquer outra, eu perco o carro, né? Se acontecer de eu tirar um bode inicialmente e mantiver, eu ganho o bode. Se acontecer de eu tirar um carro inicialmente e trocar, eu ganho o bode. Então, só pode ter duas possibilidades. Ou eu tiro um bode e troco, ou eu tiro um carro e mantenho. Existem só essas duas possibilidades. A possibilidade disso aqui acontecer é de 2/3. A probabilidade disso aqui acontecer é de 1/3. Como 2/3 é maior que 1/3, eu tenho que trocar de porta. Tá? Porque trocar é maior do que manter. E aí eu já vou te falar o efeito que vai acontecer, tá? Sobe aqui comigo. O efeito que essa explicação provoca é exatamente esse, ó.
Faz sentido, mas eu não concordo. E quando você vai procurar saber por que você não concorda, você não consegue ter argumento. É só a sua cabeça falando assim, não dá, não pode ser assim. Quer dizer que se eu jogar a moeda pra cima, eu vou jogar, vou escolher coroa porque coroa cai mais. A gente acha que é análogo, entendeu? Mas não é. Não é porque o cara vai abrir uma porta revelando um bode. Essa é a lógica. Se eu escolho um bode e troco, eu tenho mais chances de ganhar. Porque tem mais bodes do que carro. Ok? Veja bem, se eu escolho um bode inicial e troco de porta, a minha chance é maior. Sim? Por quê? Porque tem mais bodes. Escolhi um bode, troquei, ganhei. Escolhi um carro, troquei, perdi. Só que tem mais bodes que carro, então a chance é o dobro, tá? Então a chance de você ganhar o carro trocando de porta é de aproximadamente 66%, enquanto que a de manter é só de 33%, 34%, tá? Bem louco, né? E aí, deixa eu ir lá para a nossa questão 5 da EFON. E aí, quais são as estratégias úteis? A melhor estratégia é sempre trocar de porta, tá? Então, somente a alternativa 3 está correta. Eu gostei da letra E, ó. Todas as alternativas apresentam circunstâncias com a mesma probabilidade de vencer. Isso aqui é para te enrolar, né? Essa questão, ela é uma questão, sabe aqui, ela é uma das questões mais maldosas que eu já vi aparecerem, assim, que eu já vi aparecer. Aproveitando que eu tô nessa aqui, eu vou te mostrar uma outra questão que eu nem ia mostrar, mas vou mostrar agora porque a gente pode. Aqui é no improviso, rapaz. Aqui é no improviso. É um outro exercício que também dá uma pane na nossa cabeça, tá? Eu vou mostrar dois para vocês. Um deles é super famoso, o outro não, tá? Só para mostrar como isso pode acontecer. Um deles eu vou resolver e o outro eu vou resolver em outro vídeo, porque eu quero que vocês pensem, tá? Prometo. O primeiro exercício é o exercício do R$1. Vocês conhecem o problema do R$1? Conhecem? Alguém? Ninguém? Então, beleza. Eu vou mostrar para vocês que problema é esse. Tem mais nada a ver com probabilidade, tá? Apesar disso estar na aula de probabilidade, é assim mesmo, tá? Vamos lá. O problema do R$1 é o seguinte. Vocês já devem ter visto em algum lugar. Imaginem que 3 amigos foram a uma pizzaria. Comeram pizza e no final a pizza custou R$30. O justo é que cada um pague 10. Vocês concordam com isso? O justo é que cada um pague 10. Aí vem o garçom, recolhe esses R$10, esses R$10, então o garçom agora tem 30. Lembrando que cada um aqui já gastou 10. Tá? Leva até o gerente esses 30. O gerente pega os 30. Entenderam o que aconteceu? Esses R$10 viraram 30. Esses 30 foram para o gerente. O gerente falou o seguinte: meu jovem, faz assim, ó. Dá esses R$5 de desconto para eles. Aí o garçom pegou os 5 e antes de devolver, embolsou R$2, tá? O garçom embolsou R$2, roubou R$2 e devolveu R$3 para os amigos. R$1 para esse, R$1 para esse e R$1 para esse. Então, esse aqui ao invés de 10 gastou 9, esse aqui ao invés de 10 gastou 9 e esse aqui ao invés de 10 gastou 9. Tudo bem até aqui? Até aqui não foi nada muito complicado, né? Show! Agora, eu tinha inicialmente R$30. E olha isso. 9 mais 9, 18, mais 9, 27, mais 2, 29 e R$1 sumiu. Cadê o R$1 que sumiu? E aí... sobe aqui comigo. A galera que já conhece sabe qual é o problema. Essa é outra polêmica. Assim, passei em sala de aula, vai ter um monte de gente sabendo já. Professor,
Mas eu sei, é porque os 25 que ficaram com o gerente, se eu somar com os 5 dá 30. Eu não tô pedindo que você resolva o problema que deu. Eu quero que você me diga por que que R$1 sumiu. Sim, polêmica desgraçada. Então, gente, esse problema aqui vai ficar sem resolução por enquanto, mas, professor, pelo amor de Deus, eu preciso saber. Quero ouvir a opinião de vocês. Acerca do que está acontecendo aqui. Por que que esse R$1 sumiu? Quero todo mundo me enviando mensagem tentando explicar por que que esse R$1 sumiu. Tudo bem? Sobe aqui então. Então, galera, estamos finalizando aqui esse vídeo sobre o problema de Monty Hall. Coloquei esse brindezinho no final aí para você ficar mais polemizado ainda, tá bom? Beleza? Envie dúvidas para mim, nós estamos juntos aí nessa, tranquilo? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Fui!